Quem sabe um dia a igreja lá de Perus monte um estúdio, né, e a gente juntos, a gente venha elaborar, participar de trabalhos assim, com essa experiência, né, com essa experiência online. Mas acho que foi a necessidade mesmo que nos forçou, né, a fazer cultos online, a necessidade que é importante, né, nesse momento, é necessário. E louvo a Deus pelas ferramentas, como eu tenho falado aqui sempre, eu louvo a Deus pelas ferramentas que nós temos para levar a palavra do Senhor até os lares. Irmãos e irmãs, inclusive o fato de nós estarmos aqui na minha residência, fazendo essa transmissão, nos coloca no mesmo espírito que os irmãos, né? Porque assim como eu, os irmãos também estão nos seus lares, as irmãs estão nas suas casas, então, assim como nós aqui, vocês estão no mesmo espírito, né? Louvando a Deus da mesma maneira, né? Cada um na sua casa, cada um no seu lar. Até que esse período de isolamento social, distanciamento social, até que esse período ele cesse, né? E nós voltemos todos a congregar no mesmo local, né? Na nossa igreja, em Portal das Laranjeiras, aqui no Brasil para Cristo. Bom, vamos nesse momento iniciar. Nós íamos iniciar com um cântico, mas antes eu vou fazer o seguinte: nós vamos fazer uma oração, né? E eu não sei se depois da oração eu vou citar as pessoas. A gente está pedindo alguma coisa ali? Ah, sim. Boa pergunta. Mas não tem volume, viu? Hã? Se toma cuidado só para não mexer na configuração e tirar da tela. Aí pronto. Top. Aqui está. Irmãos, em casa é isso mesmo, viu, irmão? Apesar de tudo, eu estou na minha casa, tá bom? Eu estou me sentindo em casa. Glória a Deus. Vamos fazer uma oração. Daqui a pouco, se tiver alguém aí, eu vou pegar os nomes. Vou citar alguns nomes que já estão conosco. Enquanto isso, eu vou orando aqui. Tá bom? Em nome de Jesus. Dá para diminuir o brilho, né? É isso que eu ia falar. Olha, eu ia falar nada. É que elas deram a ideia e eu diminui o brilho. Tá por aí, em algum lugar aí. Eles estão mexendo aí atrás. Enquanto isso, o pessoal vai tentando mexer aí. Eu vou orar. Vamos orar? Você que está em casa, vamos fazer uma oração? Curva a sua cabeça, vamos apresentar a Deus esse momento. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, nós iniciamos mais um culto online, mais um momento online, e pedimos ao Pai a Tua bênção, pedimos a Tua graça para fazermos isso, que o Espírito Santo nos conduza, que a Tua igreja em casa, Senhor, reunida em família, possa Te adorar, venha Te adorar. Senhor, eu convido os meus irmãos nesse momento, Pai, para fazermos um verdadeiro culto ao Senhor, porque o Senhor é Espírito e em verdade, e o Senhor procura os adoradores verdadeiros, que adoram o Senhor em Espírito e em verdade, que onde houver um lar agora, com fé no coração, com pessoas cheias de fé no coração, pessoas dedicadas, querendo ouvir a palavra, querendo orar, onde houver esse lar, que o Senhor os alcance com a Tua graça, com o Teu Espírito Santo, que o Senhor ilumine cada vida e traga a sua bênção, em nome de Jesus. Assim nós iniciamos mais um culto para a Tua glória, ó Pai. Amém, Senhor. Amém? Glória a Deus. Então nós vamos... Tem nomes aí já? Já alguns anotados? Depois do louvor eu vou citando os nomes que estão conosco aí, tá? E os irmãos vão chegando, vão compartilhando, tá bom? Vamos louvar a Deus? Nós vamos cantar aqui, vamos começar com 2 músicas. E depois depois no final nós fazemos mais algumas aqui. Amém? Eduardo e Dino. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Nossa Senhor. Nós acreditamos que independente da situação, independente dos irmãos estar nas suas casas, a palavra do Senhor diz que a alegria do Senhor é a nossa força, que você possa sentir essa alegria no Senhor, amém? A alegria está no coração de quem já conhece Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece Jesus. O sentimento
tem quem já conhece a Jesus. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, aleluia. Cristo é a rocha da minha salvação, com Ele não há mais condenação. Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas, aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aleluia, 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 aleluia. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Glória a Deus. Louvado seja Jesus. Aleluia. Tem uma canção que diz que nós navegaremos no oceano do Espírito de Deus. Amém?
viveu escondida. Nós hoje temos a liberdade de culto, mas infelizmente no momento nós temos que adorar ao Senhor guardados nas nossas casas, nos nossos lares, igrejas fazendo lives, com o templo, a nave totalmente vazia, mas o Espírito Santo, tenho certeza que ele se faz presente em cada um desses lugares e tem manifestado o seu nome. É isso que nós temos em nome de Jesus. Clamamos a ele, Espírito Santo de Deus, aleluia. Que você tenha sentido a presença do Espírito Santo nessa casa, como nós sentimos aqui nesse local. Deus abençoe vocês no nome santo de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Estou chegando. Eu vou sentar aqui nesse cantinho aqui, irmãos. Aí peguei a Bíblia aqui do Mateus. Depois o Mateus pega. Vou tirar. E assim, daqui a pouco os irmãos tirarem essa... Esqueci de tirar, irmãos, tá? Essa cadeira aqui, para deixar livre aqui. Por favor, eu estou aqui com a equipe de obreiros hoje, viu, irmão? O Eduardo, que é ministro do louvor, Dinaldo, que é diácono, também é do administrativo da igreja, e fora as irmãs aqui, que estão, as suas esposas, nos apoiando, né? E o Mateus está aqui também ajudando, e tem uma turma aqui, 3 crianças da Mini Brac aqui, que são da família, né? E nós estamos juntos. Eu não sei se está... Se quiser pegar... Está pegando meu rosto aqui para eu falar com os irmãos? Não está dando para me ver? Amém? Daqui a pouco a gente vai usar a telinha aqui. Está dando para ver aí no Face? Tá ótimo. Tem algumas pessoas que estão participando conosco aqui no nosso culto, né? Que bom que temos pessoas conosco aqui. Graças a Deus por isso. Temos o Robinho, também é nosso músico ali na igreja. Deus abençoe o Robinho. Você, a Miriam, né? E a Miriam que também faz parte do grupo de obreiros da igreja. Ela trabalha com as crianças, junto com a minha esposa e minha irmã Rose. Deus abençoe vocês. O missionário Flávio também, atuante, obreiro da igreja, né? Também é músico, né? E também pregador, graças a Deus por isso. E a sua esposa, né? A Aline, está junto conosco. Deus abençoe a Aline e Flávio. Nosso irmão Mário, irmã Gilda, diáconos da igreja, Deus os abençoe, estão conosco aí, acompanhando, cultuando com a gente nessa quinta-feira. Nossa irmã Rejane, Deus abençoe a irmã Rejane, sua casa. Também a nossa irmã Cida, Deus abençoe a irmã Cida. A minha prima Cibele Martins, Cibele, Deus abençoe você, seu marido, sua família toda, o tio, a tia, todo mundo, tá? Deus abençoe a casa de vocês. O nosso irmão Alexandre Silva de Perus, Deus abençoe meu irmão, Deus abençoe ricamente. O Laércio que é da casa, né? Deus abençoe Laércio, um grande abraço. Nossa irmã Lourdes, a mãe da nossa irmã Rejane, também está acompanhando nessa live. Deus abençoe minha irmã, que Deus esteja com a senhora aí, tá bom? Protegendo, guardando em nome de Jesus. A nossa irmã Dalgisa, Deus abençoe, seu Otacílio, Deus abençoe a casa de vocês. A Marilene, a mãe da Aline, Deus abençoe Marilene. É um prazer, uma alegria tê-la conosco aqui nessa live, né, cultuando com a gente o nosso Deus. A minha mãe, a Carmen, mãezinha, Deus abençoe a senhora, o pai, tá, um beijo aí a todos. E a Letícia, da casa da Eva. Ô Letícia, Deus abençoe você, a Eva, enfim, todo mundo aí, tá? Em nome de Jesus.
Abençoe todas as pessoas aí, né? Toda a casa, toda a família, em nome de Jesus, tá bom? É uma alegria tê-los aqui nesse culto com a gente, tá bom? Bom, nesse momento, irmãos, nós vamos fazer um momento de oração. Nós sabemos que a vida não anda fácil, né, irmãos? Todo mundo escondido, todo mundo fugindo aí. É um momento disso. Eu acredito que logo as coisas irão mudar. Logo acho que as coisas vão voltando ao normal, tá? Tenha um pouco mais de paciência. Eu fico pensando no dilúvio, né? Quando Deus mandou o dilúvio e ficou um caos, e depois de um tempo tudo voltou ao normal. As águas baixaram, a calmaria veio. E naquele momento eles tiveram que ficar escondidos para se proteger do dilúvio. Eu creio que em algum aspecto, né, parece que a gente vive isso. Eu não estou falando do juízo, tá, irmãos? Por favor. Eu não estou aqui falando do dilúvio, do juízo final, não é nada disso. Estou falando do momento em que vivemos. Há uma certa semelhança, né? A gente se resguardar, se proteger, mas a gente percebe que daqui a pouco a tempestade vai acalmando, né? As águas vão baixando. E daqui a pouco a gente pisa em terra seca de novo, como fez Noé, tá certo? E a gente vai poder voltar a abraçar um ao outro, cultuar junto. E não é só isso, viver com a família, ter mais tempo. Acho que depois disso, muita gente vai aprender a ter mais contato. Quem já tem o costume de ficar com a família, né? Ver os pais, ver os avós, quem tem esse costume, normal. Mas quem não tem esse costume, é um pouco afastado, vai sentir muita falta, né? Quando voltar, aliás, vai começar a praticar. Eu acredito, né? Eu acredito que algumas coisas vêm como uma lição para nós também, tá? Que Deus nos ajude. Bom, então nesse momento a gente vai fazer uma oração para que Deus venha consolar o coração das pessoas que têm perdido parentes, que têm perdido pessoas da família, não apenas pelo coronavírus, irmãos, mas por qualquer enfermidade que veio sobre a pessoa. Ela acabou partindo para a eternidade, acabou falecendo. Outras pessoas que, por meio de acidentes, enfim, né, a morte vem para todos de forma diferente, mas infelizmente chega o dia do luto. Então a gente vai orar nesse momento, pedindo que Deus venha refrigerar os corações, né, dando refrigério mesmo, dando a paz, né, o consolo que só Ele pode dar. Vamos orar também pelos enfermos, tá? Se você tem alguma enfermidade, se tem parentes que estão com enfermidade, nesse momento... Dayana. Tem a Dayana da Nova, tem notícia? Está em casa ainda, mas ainda está ruimzinha, não né? teve do resultado. Tem a Dayana, irmãos, ela... Suspeita de... Isso, tem suspeita do Covid-19, só que ela foi até o médico, os médicos, ela tinha todas as características do coronavírus, irmãos. Febre altíssima, tosse, dor de garganta, pulmão carregado, todas as características. E fizeram o exame, mas o exame não saiu o resultado, mandaram para casa. Né? E a gente já viu gente falecer de Covid desse jeito, irmãos. Tá? Mãe está pedindo oração pelo Felipe. Sim, vamos pedir também. Está chegando mais pedido de oração aqui, tá? Então tem gente que tem perdido a vida assim. Então vamos pedir que Deus guarde a Dayana, né? Que às vezes dá positivo, né? Teve uma pessoa que foi para o hospital do mesmo jeito, não deu nada. Aí voltou para casa, ficou ruim em casa, daí piorou. Enquanto isso eles estavam fazendo resultado, o exame lá, já tinham colhido, né, o exame de sangue, as coisas tudo direitinho, mas liberaram para casa, até o exame sair. Quando o exame saiu, deu positivo para coronavírus. Aí vieram correndo buscar a pessoa. Levaram a pessoa e a pessoa morreu. Então assim, é muito complicado, irmão, o sistema de saúde. Por isso que a gente fala, imagina se todo mundo pega o coronavírus, não fica em casa e corre todo mundo lá com o coronavírus, né? Aonde nós vamos atender esse povo, irmãos, né? Então já tem lugar que está sem leito, né? E eu não quero aqui entrar em discussões, tá, irmãos? Questão política e tal. Não é tempo disso. Eu só sei que a gente tem visto pessoas perder a vida e é isso que eu quero orar. É para isso que eu quero orar. Para que Deus console os corações, que Deus cure os doentes. Em nome de Jesus. A minha oração é essa, tá bom? Se a gente ficar perdendo tempo com política, irmão, a gente se desgasta, a gente se machuca, é machucado e não leva a lugar nenhum. Não leva a lugar. Logo, o reino de Jesus virá. E é só isso que eu quero dizer. E quando o reino de Jesus vier, o Cristo da glória vier, Ele trará um reino de justiça e de paz. Essa é a nossa esperança. Em homens não há essa esperança, tá bom, irmãos?
De lado nenhum, viu? Nem de um lado nem do outro. Só em Cristo há a certeza de paz plena, tá bom? Então vamos orar pelos enfermos, que Deus cure, que Deus restaure, que Deus dê vida. Minha mãe pediu oração também pelo Felipe, que é um sobrinho filho da sobrinha dela. Logo é um sobrinho também, né? Que ele é um jovem ainda, está com coronavírus, irmãos, tá? Mas já está se recuperando, graças a Deus, e fez o uso daquela medicação... Isso, hidróxido de alguma coisa, cloroquina, alguma coisa assim, né? Deve ser mais ou menos esse nome aí, né? Que trata, esse negócio que trata malária, que trata lúpus, né? Mas isso ele está no hospital, tá, irmãos? Isso aí é parente meu, tá? É um domenicali também. Ele está no hospital fazendo esse tratamento lá. Eles passaram essa informação pra gente, está usando esse medicamento lá. E ele já está melhorando, tá bom? Então assim, oremos para que tudo dê certo com esse medicamento, para que as pessoas possam tomar, né? E salvar vidas, em nome de Jesus. Bom, e eu quero orar também pela vida financeira, viu, irmãos? Eu quero até pedir aos irmãos que podem, não deixem de contribuir em suas igrejas. Você que está aqui com a gente, mas não congrega no Brasil para Cristo Laranjeiras, mas tem uma outra denominação, não esquece de ir lá não, tá? Leva a sua oferta, se tiver uma conta da igreja, deposita, tá? A igreja também precisa, né, trabalhar, né, precisa da ajuda financeira dos irmãos. Mas para que isso aconteça, lógico, você tem que ter a sua vida financeira em dia, né, irmão? Porque você não vai dar o que você não tem, não é verdade? Você não pode contribuir com aquilo que não tem. Então, cada um dá o que tem, não é verdade? Então, a minha oração agora é que Deus venha abençoar a tua vida, viu? Em nome de Jesus, que Deus não deixe faltar o pão de cada dia, que Deus não deixe faltar o dinheiro necessário para que você pague suas dívidas, para que você esteja com a tua vida em dia, tá bom? Porque se você for próspero, se você estiver abençoado, a igreja de Jesus também estará abençoada, porque nós, você, somos as mãos que abençoam, tá? Nós somos as mãos que contribuem. Aproveito para esse momento de oração, pedir que Deus venha abençoar a tua vida. Você que é membro de Laranjeiras, no grupo de WhatsApp eu sempre coloco como é que os irmãos fazem para contribuir, tá? Então fica de olho no grupo do WhatsApp. E você, irmão, também nesse momento, conte com a solidariedade, tá bom? E seja também generoso. Um estendendo a mão para o outro, tá bom? É isso que eu costumo dizer. Se tiver um irmão, uma pessoa que está passando momentos difíceis e você está um pouco melhor, vamos ser bíblicos, vamos ser cristãos. Estender as mãos e partilhar o pão, como está escrito em Atos capítulo 2. Eles partilhavam o pão, tá bom? Eles dividiam o pão e assim ninguém tinha falta de nada, tá bom? Vamos fazer essa oração? Hoje eu ia chamar o Mateus aqui, mas ele vai orar domingo, na oração da família, tá bom, filho? A oração do Mateus, irmãos, é uma oração poderosa. Tô brincando aqui, né? Isso é uma heresia, não existe oração poderosa, existe um Deus poderoso que responde orações, né? Mas o meu filho, ele tem o dom de orar, de interceder, graças a Deus. Você que está na tua casa, vamos orar, vamos pedir oração em nome de Jesus, vamos pedir, aliás, a bênção. Que Deus abençoe sua casa, sua vida, que Deus abençoe os seus. Vamos apresentar os doentes e todos mais. Senhor, nesse momento entramos em oração e eu quero pedir ao Pai, conforme já foi dito aqui, todas estas causas. Aqueles que estão, Senhor, um momento de luto, que perderam pessoas, seja por coronavírus, seja por acidente, seja por qualquer outra enfermidade. Senhor, eu peço o consolo, é só o Senhor que pode trazer a paz a um coração, só o Senhor que pode trazer, Senhor, meu Deus, o refrigério que a alma necessita no momento da perda. Que o Senhor venha trazer essa paz. Espírito Santo, nós rogamos a Tua presença em cada família enlutada, em cada coração aflito nesse momento pela dor. Em nome de Jesus, ó Pai, nós pedimos a Sua presença. Pai, eu quero pedir também para aqueles que estão enfermos agora, Senhor, recebam a visitação do Senhor. O Senhor tem o poder da cura, está nas Tuas mãos a cura. O Senhor pode tirar, Senhor, o doente da cama, o Senhor pode levantar, Senhor, o doente, o Senhor pode restaurar a saúde, Senhor. Em nome de Jesus, não importa a enfermidade, não importa o problema, o Senhor tem todo o poder é Teu, Jesus.
E nós oramos agora, no Teu santo nome, para que estas pessoas recebam a bênção, recebam a cura, em nome de Jesus. Oro também, Senhor, por salvação de vidas. Oro também para que o Evangelho entre nesse lar. As pessoas que têm ouvido, Senhor Deus, a palavra através das lives, através desses cultos, que elas possam entender, ser iluminadas, que possam ser iluminadas pelo Teu Espírito Santo, capacitando-as a compreender a palavra e a necessidade de estarem juntos com Cristo, andando com Jesus. Eu peço a salvação em cada lar, que eles possam entender que não há outro caminho, Senhor, não há outra forma, senão nos agarrarmos ao Senhor Jesus Cristo, o Senhor da nossa história, o Salvador da nossa vida. Pai, eu oro, eu abençoo cada família, abençoo também na área financeira. Pai, venha trazer a provisão, suprir as necessidades, que tenhamos também corações generosos, ó Pai, os corações generosos, para abençoar, para dividir o pão, para partilhar, Senhor, o alimento, para socorrer na hora da necessidade. Que o Senhor venha suprir as nossas necessidades e que venha multiplicar o pão de cada dia em nossa vida, Pai, em nossa mesa. Pai, em nome de Jesus, que ninguém sinta falta de nada, porque está escrito: o Senhor é meu pastor e eu não sentirei falta de coisa alguma. Que o Senhor seja aquele que provê, aquele que nos leva a águas tranquilas, aquele que nos leva ao caminho certo, Senhor, para a vitória. Em nome de Jesus, assim eu te peço. E oro ainda, Senhor, por esse país. Eu oro por todos os governantes, ó Pai, sejam eles governadores, prefeitos, ou, Senhor, meu Deus, sejam os deputados, não importa. Senhor, eu oro por todos e apresento o nosso presidente, Senhor, que o Senhor o guie, que o Senhor ilumine, Pai, que se ele errar, que ele possa voltar atrás e corrigir o erro, se ele acertar, que ele possa continuar em frente acertando, em nome de Jesus, ó Pai, ilumina esses homens. A Tua palavra diz que nós devemos orar pelas autoridades, para que tenhamos paz, e assim o fazemos. Oramos por todas as igrejas, oramos pelo pastor Marcos, pela igreja de Perus, pastor Zara, todos os irmãos, toda a membresia. Oramos por nossa igreja aqui em Laranjeiras, Senhor, por toda a nossa membresia, mas oramos também, Senhor, por todas as igrejas, todas as lideranças, todas as denominações evangélicas, católicas, Pai, cristãos em geral. Eu peço a Tua bênção para a Tua igreja, e eu peço também, Senhor meu Deus, em nome de Jesus, para que o Senhor estenda as mãos ao mundo todo, que precisa da Tua graça e da Tua misericórdia. Assim nós oramos, ó Pai, entregamos tudo isso nas mãos santas e poderosas do Senhor Jesus, para a glória do Pai eterno. Amém, Senhor, e amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos? É isso aí. A oração, ela pode muito nos seus efeitos, assim diz a palavra, por intermédio de Tiago em sua epístola. Tá bom? Glória a Deus. Eu ia até dizer que era um momento de oração, né? Conforme diz a tela. Já acabou, tá? Eu coloquei agora, mas já foi o momento da oração, agora há pouco. Bom, nesse momento, depois nós vamos encerrar como sempre, fazendo um louvor, né? Mas eu quero chamar sua atenção para a palavra. Eu não sei se tem mais nomes aí. Depois da palavra eu cito os nomes que chegaram, além daqueles que já estavam aqui online, né? A gente cita daqui a pouco. Teve mais algum pedido de oração? Depois, no final, chegou um pedido de oração na hora que a gente estava orando. Então, após a minha ministração aqui, após a pregação, a palavra, nós vamos orar e aí nós intercedemos por esse pedido em favor dessas pessoas. Tá bom? Se tiver mais pedido de oração, vai mandando aí, porque nós vamos orar ainda no final, tá bom? Vamos meditar na palavra do Senhor. Você está vendo na tela, eu pus aqui, eu não sei se dá para ver da sua casa, se dá para ver bem o texto, se você consegue me ver, se você consegue ver o texto. Tá dando para ver o texto aí, gente, pelo Facebook? Daqui a pouco vai chegar aí, né? Isso, daqui a pouco vai chegar aí. Então, assim, se tiver algum problema de verificar o texto, vocês me avisem, tá? Se vocês não estiverem conseguindo ver, tá bom? Muito bem. Estão me vendo e vendo o texto, né? Então, o texto que nós vamos ler, eu fiz isso, não sei se vai dar certo, mas talvez você consiga aí visualizar, tá? O texto que nós vamos ler é o profeta Jonas, tá? No Antigo Testamento, profeta Jonas, o capítulo 1, tá? E eu vou ler alguns versículos.
Nós vamos fazer a leitura primeiro do versículo 1 ao 4, que são os textos que estão aqui. Diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, o filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. Você vê que Deus aí está de letra minúscula, né? E atiraram as cargas ao mar para tornar mais leve o navio. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido para o porão e se deitado, dormia profundamente. Dormia profundamente. Até aqui. Irmãos, o texto é bem conhecido de quem é cristão, né? Todos nós conhecemos esse texto, aprendemos desde criancinha, mas é sempre bom voltarmos ao texto. Voltarmos ao texto é sempre bom, porque nos momentos mais oportunos, a palavra de Deus, que é inspirada pelo seu Espírito Santo, essa palavra sempre fala ao nosso coração, ela sempre fala com a gente. É interessante nós pensarmos que o Jonas recebeu uma incumbência. Isso por volta de 750, 740, ali, né? Ele, antes de Cristo, lógico, ele recebeu uma incumbência de levar uma mensagem contra Nínive. Nínive, que era uma cidade que não era, lógico, não era uma cidade dos judeus, não era uma cidade do povo hebreu, obviamente que não. E era uma cidade, uma das principais cidades do Império Assírio, que era o império daquela época, que crescia, né, que expandia o seu poder. E Nínive pertencia, era uma cidade importante desse império, uma grande cidade. Alguns falam que ela era a capital do Império da Síria, mas não ainda, não nesse momento. É só lá por volta de 720, mais ou menos, 718, é que essa cidade vai se transformar numa capital. Ainda até esse momento ela ainda não era, tá? Mas era uma grande cidade e uma importante cidade. Ela tinha uma grande importância. E tinha muitos habitantes, irmãos, né? Tinha muitos habitantes mesmo. A verdade é que lá no capítulo 3, quando nós lemos Jonas, a palavra de Deus diz que para percorrer a cidade, né, a cidade inteira, você percorria a caminho de 3 dias, né? Percorria a cidade em 3 dias para poder andar nela toda. Ou seja, era uma grande cidade para a época. Para aquela época era uma grande cidade. E o que acontece é que, inclusive, chama atenção que no capítulo 3 diz que Jonas, quando foi pregar, porque ele chega a Nínive, tá? Jonas chega a Nínive para pregar. Quando ele chega a Nínive, ele vai pregar a caminho de 1 dia. Eu acho engraçado que algumas vezes alguns irmãos, eles dizem o seguinte, que como a cidade ela levava 3 dias para ser percorrida, e Jonas percorreu a cidade por 1 dia pregando, alguns dizem que Jonas saiu correndo, né? Que ele foi correndo e pregando, a ponto de que ele andou a cidade inteira em 1 dia, né? Bom, isso é uma interpretação, irmãos, mas isso não está claro no texto, tá? Não, na verdade, não acredito que seja isso que aconteceu. Eu acredito que, na verdade, Jonas não percorreu a cidade inteira, querido. A mensagem de Jonas é que alcançou a cidade inteira. Na verdade, Jonas, para pregar na cidade inteira, ele teria que andar nela 3 dias, para ir na cidade inteira. Mas no capítulo 3, o que a gente entende é que bastou ele 1 dia apenas, pregando na cidade, 1 dia andando. Ele não chegou nem a percorrer a cidade toda, né? Para ele percorrer ainda faltariam 2 dias.
Mas ele percorreu apenas um dia. E um dia pregando foi suficiente para que a cidade inteira ouvisse a sua palavra, porque um foi passando para o outro, até chegar no rei. E o rei ouvindo a mensagem, olha isso, temeu em seu coração e decretou um jejum, e decretou que todos se arrependessem dos seus pecados, dos seus males, e então eles se prostram diante da mensagem do Deus de Jonas, o Deus vivo e verdadeiro. Tá? Então, quando você lê, não é que Jonas saiu correndo, né? Alguns brincam, Jonas era atleta, tinha corpo atlético, né? Tá parecendo o Bolsonaro, né? Ok, não tem o corpo atlético, ok? Né? Só não pode fazer arminha, tá, irmão? Porque crente não faz arminha, viu, querido? Crente leva, a arma do crente é o quê? A Bíblia, a palavra de Deus. Então, a espada, né, do crente é a Bíblia, a palavra de Deus, tá bom? Você pode até gostar do presidente, não tem nenhum problema. É um homem que está lutando aí para melhorar as coisas. Às vezes fala umas coisas equivocadas também, né? E quem não fala, não é verdade, irmãos? Quem não fala, né? Mas, brincando aqui sobre o Jonas e a pronúncia do nosso presidente, que disse que tem um corpo de atleta, alguns irmãos acham que o Jonas tinha um corpo atlético, né? Porque ele saiu correndo e o que era para ser em 3 dias ele fez em 1. E não é verdade isso, tá, irmãos? Na verdade bastou um único dia, ele não chegou nem a completar o percurso. A mensagem dele já tinha impactado os corações. É por isso, aliás, que no Novo Testamento, tem uma passagem que Jesus, ele olha para os seus contemporâneos, agora falando lá no Novo Testamento, dos tempos de Jesus. Jesus olha para os seus contemporâneos, aqueles da sua época, e ele diz para eles, olha, na verdade vos digo, que vos será dado o profeta, o sinal do profeta Jonas. Lógico, que poderia ser a ideia de ele ser sepultado e no terceiro dia ressurgir, assim como Jonas. Ficou 3 dias, né, ali no ventre do grande peixe e depois ressurgiu. Esse pode ser um dos sinais do profeta Jonas. Mas existe um outro sinal do profeta Jonas. Qual que é o sinal do profeta Jonas? É o sinal, irmãos, do arrependimento para se salvar, né? E da condenação para quem não se arrepender. Por que isso? Porque na sequência Jesus diz o seguinte: porque na verdade esta geração será julgada por Nínive. Olha isso, será julgada por Nínive. Ele estava dizendo que aquela geração do tempo dele, dos judeus, do povo dele, Jesus estava falando, chegava a ser pior que a geração de Nínive. Por quê? Porque bastou um dia, Jonas, um dia pregando na cidade aos ímpios, a homens que nem conheciam o Deus vivo. Um único dia Deus levou um profeta Jonas para pregar para eles e eles se arrependeram, a cidade inteira. E Deus os livrou da destruição. E Jesus estava dizendo, eu estou com vocês, vou ficar com vocês 3 anos. 3 anos pregando. Andando de cidade em cidade, de porta em porta. E Jesus era quem? O Filho de Deus, o Verbo encarnado, o próprio Salvador do mundo. E mesmo assim, aquele povo o rejeitou. Os judeus rejeitaram o seu Salvador. Então Jesus estava falando que o grande sinal de destruição, não apenas da ressurreição dele, mas também do julgamento, irmãos, seria terrível para aquela geração, tá bom? Só para a gente, você que está em casa, pensar um pouco nessa questão, tá bom? Mas vamos voltar aqui para o texto, porque o texto não é para falar sobre o arrependimento de Nínive e nem mesmo para falar sobre o juízo, tá? Nada disso. Eu quero falar sobre o controle de Deus na nossa vida. E se nós conhecemos a Deus, o que fazemos? Essa é a grande pergunta. Se conhecemos esse Deus que tudo controla, o que fazemos? Eu estou dando a introdução para mostrar qual era a cidade de Nínive, né? E aí o que acontece? Deus falou, há uma maldade nessa cidade, falou para Jonas. Há uma maldade nessa cidade. Nínive era conhecida por sua crueldade, né? Eles matavam os profetas que iam até eles de forma cruel. E não é só isso, era uma cidade cheia de violência, tá?
E havia também imoralidades ali e outros deuses também, né? Havia de tudo. Mas a crueldade, irmãos, a maneira como aquela cidade matava, o poder de violência daquela cidade era muito alto. Então o que acontece? Deus diz, eu vou dar um basta, porque eu não vou permitir que eles continuem fazendo estas coisas. Não vou permitir. Você quer ver uma coisa? Quando a violência chega no seu limite, escute isso, viu? Deus dá um basta. Acredite nisso. Os ninivitas não eram nem povo de Deus, era um povo pagão, ímpio. Mesmo assim Deus disse, chega, eu quero salvar Nínive, eu quero que eles mudem de atitude, eu quero que eles se arrependam. Mas se não se arrependerem, vou destruir a cidade. Então Deus estava dando uma palavra de arrependimento para eles, porque Deus ama e quer que as pessoas tenham uma chance de arrependimento. Mas é interessante que a crueldade daquela cidade, antes de se arrependerem, antes de ouvirem Jonas, era cruel, né? Era algo muito, muito grande, muito forte. Era uma cidade temida por seus inimigos. Aí o que acontece? Jonas, ele não queria, irmãos, ver o bem de Nínive. Jonas era um hebreu, era um judeu, ele era um homem... Ali, lembrando que o judaísmo, tá, como é nos tempos de Jesus, não estava ainda constituído, tá? Mas já havia toda a religião, né, judaica, né? Depois que Davi levantou o templo, né, Davi não, né, seu filho Salomão, aliás, depois que Salomão levantou o templo em Israel, né, eles começaram ali a fazer com que fosse consolidada, tá, essa visão do judaísmo. Ali começa, e depois do momento pós-exílico da Babilônia, essa religião ela vai receber novas características, tá, dos tempos de Jesus. Estou só fazendo uma comparação, porque é depois do exílio da Babilônia que vão surgir os fariseus, os saduceus, né, que antes não existiam, tá, antes do exílio da Babilônia, tá bom? Só para os irmãos se situarem aqui. Mas Jonas estava ali, né, ele não queria ver Nínive, bem, ele queria ver o circo pegar fogo, irmão. Ele queria ver Deus derramar fogo do céu e matar mesmo os ninivitas e pronto. Mas Deus tinha um projeto para a vida dele. Deus tinha chamado Jonas para ser um dos seus profetas, para falar em nome de Deus. Quem é o profeta? O profeta é aquele que fala em nome de Deus. E então Jonas, ele recebe de Deus um caminho. Deus diz, você vai até Nínive. E o que Jonas faz? Eu não quero ir. Eu não vou. Então ele vai até o navio. E ao invés de pegar, ele desce no porto, né, para embarcar no navio. Mas ao invés de pegar um navio para Nínive, o que ele faz? Como nós lemos, ele compra uma passagem para Tarsis, na região da Espanha. Ele pega e diz, eu vou para Tarsis. Eu vou para Tarsis. Não vou fazer exatamente o que Deus quer que eu faça. Não vou andar no caminho que Deus quer que eu ande. Só porque foi Deus que disse. A minha vontade é uma. A minha vontade é ver Nínive cair, aquele povo cruel. Agora a vontade de Deus é outra. A minha vontade é uma e a vontade de Deus é outra. Então eu vou escolher fazer a minha vontade e não a de Deus. E aí Jonas vai perceber, irmãos, que estar fora da vontade de Deus, estar fora da direção de Deus, é a pior bagunça que se pode ter na vida. É por isso que tem muita gente com a vida bagunçada, totalmente fora daquilo que Deus orientou. Jonas vai perceber que não dá para fugir da presença de Deus. Não dá para correr do que Deus determina, do que Deus esclarece. Não dá. Ele então entra no navio e o navio está indo para Tarsis. Ao contrário de Nínive, está indo para Tarsis. Quando nós lemos o texto, né? Nós lemos o texto aí, que diz aí, o Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar. E caiu uma tempestade tão violenta, essa versão é NVI, tá, irmãos? Tão violenta que o barco ameaçava se arrebentar-se. Ou seja, o barco ia afundar. A coisa foi tão feia, irmãos, que diz o texto, todos os marinheiros ficaram com medo. Tiveram grande medo. E cada um clamava ao seu próprio Deus. Olha isso. Os homens politeístas, né, acreditavam que todo santo ajuda.
Acreditavam que qualquer força que se pregue, sendo bom, que mal tem? Que mal tem, não é verdade? Se é para o bem, que mal tem? Então vamos clamar cada um no seu Deus, cada um na sua fé, cada um na sua religião, vamos embora. Só que eles clamavam em nada, e eles vão perceber que só existe um Deus que controla o mar. Só existe um Deus que controla a natureza. Só existe um Deus que controla o vento. Eles vão perceber que só existe um. Apesar de clamar por vários e tentar várias formas, Deus é único e só um Deus pode responder. Às vezes as pessoas buscam Deus em vários caminhos, de várias formas, de vários jeitos. Mas até elas perceberem que Deus tem apenas uma forma, um jeito. E é esse Deus, o Deus de Jonas. E é esse Deus, é desse Deus que nós estamos falando nessa noite. O culto que estamos fazendo lá em casa é para esse Deus, o Deus único e verdadeiro. O Deus de Jonas. O Deus que olha para Jonas e diz: eu não vou permitir que você vá para onde eu não quero que você vá. O caminho que você vai é o contrário do meu caminho. E aí o que acontece, irmãos? Jonas estava dormindo. Jonas estava dormindo no porão, com um sono pesado. Ele nem estava preocupado com o que estava acontecendo. Talvez Jonas tentasse até se esconder de Deus. Então Deus manda uma grande tempestade. Essa grande tempestade, não sei se você consegue ver o barquinho aí, que eu coloquei aqui, improvisado. Deus manda uma tempestade e começa a açoitar o barco. Os caras, os marinheiros, eles começam a jogar o peso para fora, as cargas. Eles começam, além de clamar para os seus deuses, eles começam a usar todas as suas técnicas, né, de conhecimento que eles tinham do mar para tentar se salvar. Mas eles não conseguem. Eles não conseguem. Então o que acontece? No versículo 6 do mesmo capítulo, o capitão, diz o texto, Jonas 1, versículo 6. O capitão dirigiu-se a ele e disse: como é que você pode ficar aí dormindo? Levanta-te e clama ao seu Deus. E você vê que Deus está também em letra minúscula. Por quê, irmãos? Na nossa escrita, quando nós nos referimos ao nosso Deus, o Deus único e verdadeiro, nós sempre usamos o texto em letra maiúscula, para destacar que esse Deus é o Deus único, é o Deus verdadeiro. E é colocado na escrita Deus de letra minúscula, tá? Da maneira como as nossas Bíblias foram escritas, né? Traduzidas, escritas, compiladas, né? É dessa maneira. Quando não se fala do Deus verdadeiro, é sempre colocado Deus em letra minúscula, para mostrar que existem muitos deuses que não são o único Deus. Para destacar, mostrar a diferença do Deus único e verdadeiro daqueles outros que são chamados de Deus e não são Deus. Tá? Então são deuses sempre com letra minúscula. Eles não conheciam o Deus de Israel. Eles não conheciam o Deus de Jonas, o Deus dos hebreus. Eles não conheciam o Deus dos judeus. Eles não conheciam esse Deus. O que eles fazem? Então aqui o texto, eles vão achar que esse Deus é mais um Deus. Por isso que eles dizem: levanta-te. Eles chamam Jonas e dizem: levanta-te e clama ao seu Deus. Um Deus com letra minúscula. Porque eles achavam que o Deus de Jonas era mais um Deus igual ao Deus deles. Talvez ele tenha piedade de nós e a gente não morra. Talvez o seu Deus tenha piedade de nós e a gente não morra. É interessante, irmãos, nós pensarmos nessa questão, porque você sabia que Jonas não atendeu o pedido deles? Não, senhor, não, senhora. Jonas não orou. Jonas não orou, querido. O texto, você pode ler o texto. Jonas, em momento algum, ele vai clamar a Deus. Em momento nenhum. Mas os homens estavam orando aos seus deuses, clamando. E eles vão até Jonas e dizem: ore ao seu Deus, porque talvez ele tenha misericórdia e a gente não morra. Mas Jonas não ora. O texto, no contexto, se você continuar lendo, diz que ele não ora. Não tem momento nenhum que a gente vê o Jonas orando. E por que Jonas não ora?
Porque não adianta a gente orar quando a gente está na contramão de Deus. Eu vou repetir essa frase. Não adianta a gente orar quando a gente está na contramão de Deus. Uma vez eu fui num certo lugar e uma pessoa toda torta, irmãos. Toda torta, toda errada, sabe, fora do caminho do Senhor, andando totalmente contrário ao que Deus queria. E ela sabia disso. E ela me pediu uma oração, essa pessoa me pediu uma oração. Fui até a casa dela, fiz uma oração, mas eu dei um aviso para ela, eu falei, olha, eu vou orar bastante aqui, mas nós dois sabemos que não haverá resposta enquanto você não tomar uma decisão com Deus. Não haverá resposta nenhuma do céu. Você pode morrer de orar. Porque tem coisas, irmãos, que não está na oração. Tem coisas que estão na obediência. Não foi isso que Deus falou para Samuel dizer a Saul? Quando você vê a história do primeiro rei de Israel, que foi Saul, e ele desobedece a Deus em vários momentos. Tem um momento que ele vai sacrificar sem a ordem de Samuel, que era o profeta. Ele vai fazer as coisas do jeito dele. Então Deus dá uma ordem e ele diz, avisa lá que, olha, eu não me agrado de sacrifícios, de oferendas, de ofertas, de orações, se não houver obediência. Diga a ele que eu quero obediência e não sacrifícios. Obedecer é melhor que sacrificar. Tem hora, irmãos, que para a gente ser ouvido por Deus, a nossa oração tem que estar em concordância com a vontade de Deus. Não é isso que o apóstolo João escreve lá nas suas epístolas, no Novo Testamento? Ora, nós oramos, e se oramos segundo a vontade de Deus, está escrito, Ele nos ouve. Se orarmos segundo a vontade de Deus, o Senhor nos ouve, Ele nos escuta. O Jonas ia orar o que para Deus, irmão? Me guarda, me livra desse mar, me livra dessas ondas. Se ele tinha consciência de que aquelas ondas vieram sobre a vida dele, porque ele estava na contramão da vontade de Deus, o que queria pedir para Deus? Ele sabia, Jonas sabia que a tempestade estava na sua vida, porque ele estava errado, ele estava fora da direção de Deus, e ele sabia que ele podia orar muitas vezes, mas enquanto ele quisesse ir para Tarsis, a tempestade não cessaria. Sabe, irmãos e irmãs, eu quero dizer uma coisa, existem tempestades que vêm na nossa vida que não dependem de nós, e depois nós vamos falar sobre isso. Mas existem tempestades que nós enfrentamos, eu não estou nem falando de coronavírus aqui, embora para alguns teólogos, né, e eu, para mim em particular, seja também o início das dores, não a volta imediata do Cristo, mas sim, eu tenho falado aqui, o que vivemos hoje talvez seja o início do final. Não é o final, mas é o princípio das dores. É o que daqui para frente talvez o mundo mude para que o anticristo apareça futuramente. Eu tenho falado isso aqui. E não somente eu, muita gente tem falado isso. Pessoas que estudam a Bíblia, a palavra, têm olhado para isso como um sinal dos fins dos tempos. Mas a mensagem não é sobre isso, tá? Então vamos focar aqui. No dia a dia da nossa vida, da nossa história, eu estou falando dessa situação. Não do coronavírus, estou falando da nossa vida. Muitas vezes enfrentamos tempestades porque Deus já mostrou o caminho da paz. Mas a gente vai para o lado oposto, onde tem guerra. Às vezes Deus já mostrou o caminho da vitória, mas a gente vai ao contrário, onde está o fracasso. Às vezes Deus falou, olha, é muito simples, faça assim, siga assim, e eu te abençoarei. Mas aí a gente vai ao contrário do que Deus falou, e aí a gente quer a bênção. E eu quero dizer, irmãos, que todas as vezes que andarmos na contramão de Deus, só teremos tempestades na frente, mais nada. Sabe por quê? Porque Deus queria ir com Jonas até Nínive, preste atenção. Quando Deus te manda para um lugar, você não vai sozinho, Ele vai com você. Sabe quando Deus abre uma porta de emprego? Porque eu creio nisso, Deus abre portas. Quando Deus abre uma porta de emprego, você vai trabalhar nesse emprego, você sabia que você não vai sozinho? O Deus que abriu a porta vai com você todos os dias trabalhar. Você sabia que quando você casou e consagrou teu casamento a Deus, é possível que Deus vá com você e esteja com você no seu casamento?
Sabia que quando a gente vai de acordo com a vontade de Deus, Ele vai com a gente? Então Deus queria estar no barco com Jonas. Permita-me dizer dessa maneira, para que você compreenda. Deus queria estar no barco com Jonas, mas era no barco, no outro barco, no barco que estava indo para Nínive. Quando Jonas entrou para Tarsis, ele entrou sozinho, sem Deus naquele barco. Tem barcos, irmãos, que Deus não está. Aí o barco começa a sofrer uma tempestade que o próprio Deus mandou para parar Jonas. Às vezes a tempestade na nossa vida, ela vem para parar a gente, sabia? Para que Deus chame a nossa atenção para Ele, dizendo, olha, eu quero mostrar para vocês o que é que eu quero com vocês. Você acha que Deus não quer alguma coisa com a gente? Deus sempre quer alguma coisa com a gente. Ele quer alguma coisa com você, você que está assistindo a live. O Senhor, do jeito que Ele tinha algo com Jonas, Ele tem algo para cada um de nós. Para mim e para você, para cada um de nós. Ele tem um jeito, uma forma, uma meta, um objetivo. Ele tem um lugar para nos levar. Que a gente aprenda a olhar e falar para Deus, eu quero ir conforme a Tua vontade, Senhor. Para quê? Para que a gente não fique num barco de constantes tempestades. O que acontece, meus irmãos? O que acontece é que o capitão falou para Jonas, ora para o seu Deus. E Jonas disse, o texto diz que Jonas não orou, não vemos Jonas orando, porque Jonas sabia, eu estou em desobediência, como é que eu vou orar? Quando eu fui na casa daquela pessoa que eu estava dizendo aqui, irmãos, aí eu disse para a pessoa, vou orar por você, mas eu quero que você saiba que provavelmente você não terá a resposta que você quer. Eu quero que Deus faz isso para mim, eu preciso tanto alcançar essa graça, eu preciso tanto alcançar aquela vitória, eu preciso tanto ir andando na contramão de Deus. E eu disse para aquela pessoa, Deus quer sim te dar uma bênção. Mas a primeira coisa que Deus quer fazer é mudar o rumo da tua vida. A primeira coisa que Deus quer fazer é mudar o rumo da sua história. Ele quer mudar o seu caminho. E se Ele mudar o seu caminho, aí você vai ver a bênção dEle. Você vai ver a resposta dEle. Então, irmãos, tem coisa que não é só orar. Orar errado. Imagina, pessoa em pecado orando. Cheia de pecado, pecando todo dia, dizendo, Deus me abençoa. Deus não vai ouvir essa oração, irmão. Ele até vai ouvir, mas talvez não responda. Para que você entenda que tem um caminho que Ele traçou e Ele quer te abençoar no caminho que Ele traçou para você. É ali que você vai ser vitorioso. É nesse caminho que Deus traçou. O que Jonas fez? Capítulo 1, versículo 10 e 11. Com isso eles ficaram apavorados e perguntaram, o que foi que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque Ele já havia lhes dito. Jonas já tinha dito para eles. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram, o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Olha isso. O que a gente faz para que o mar se acalme? Porque Jonas, oração não ia resolver. Então como é que a gente acalma essa tempestade? E olha o que Jonas fez. Versículo 12. Respondeu ele, peguem-me e joguem-me ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Então pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Percebe? O que acontece? Deus não estava naquele barco, Deus estava do lado de fora. É como se Deus dissesse, vem Jonas, porque nesse barco eu não estou. Mas o jeito de chamar Jonas foi com a tempestade. Às vezes Deus permite tempestades para chamar nossa atenção para Ele, para mostrar que naquele barco Ele não está com a gente. Tem gente que está indo num barco onde Deus não está. E Deus está do lado de fora dizendo, vem para cá. E Ele chama a atenção da gente com uma tempestade. Foi Deus que mandou aquela tempestade. Quando Jonas foi lançado ao mar, imediatamente o mar se aquietou. Olha isso. Aí você conhece a história. Vem um grande peixe,
né? Engole Jonas, ele fica 3 dias no ventre do peixe, orando, se arrependendo, dizendo: Deus, eu vou até Nínive. Quer dizer, ele, na verdade, ele nem fala isso na barriga do peixe, mas na verdade ele fica clamando ao Senhor. Ele lembra de um salmo, começa a recitar o salmo, e até que Deus tem misericórdia dele. Então, depois de ser vomitado do peixe com vida, 3 dias depois, Jonas então cumpre o chamado do Senhor e vai até Nínive e prega em Nínive. Está vendo? Precisou uma tempestade para a pessoa entender que Deus está no controle. Eu quero dizer para você, irmão, você está vendo um mundo assim meio doidão, não se engane. O Senhor está no controle, acredite. E a primeira coisa que Ele quer fazer é colocar a gente no rumo certo. Ele quer que a gente saia do nosso próprio caminho para andar no caminho dele, que Ele preparou. Jonas aqui é só um exemplo. Jonas é apenas o texto que eu usei para mostrar o exemplo. Não quer dizer que Deus vai te mandar pregar em Nínive toda hora, todo dia, ou numa cidade, não é isso. Apesar de que pregar é a obrigação de todo cristão, não é verdade? Mas o que eu quero dizer é que atitudes, pessoas que estão fora do caminho do Senhor, que já há muito tempo não oram, não confessam seus pecados a Ele, pessoas que ainda andam na prática do pecado, no adultério, na prostituição, na mentira, pessoas que andam ainda viciados em drogas, entregues a ela, e que não fazem o mínimo esforço para ouvir Deus chamá-los, para ouvir, porque Deus já está chamando, Ele está chamando, acredite nisso. Essa live é uma prova, se caso você assistir, por exemplo, você que não é cristão agora, né? Se tiver alguém, que essa live chegue até alguém, você que está vivendo isso, ou que está fora do caminho do Senhor, é uma forma que Deus está te chamando. E às vezes as tempestades elas vêm porque Deus está chamando a gente, dizendo: nesse barco eu não estou com você. Eu tenho um caminho para você. Mude o seu caminho. E eu vou mudar a sua história. E eu vou cessar a tempestade. E eu vou trazer a vitória. Amém? Agora, meus irmãos, Deus está no controle. Agora, quando nós estamos no caminho certo, aí é diferente, aí Jesus está no barco. Entenda só, Jonas estava na tempestade, mas ele estava sozinho no barco, Deus não estava lá dentro, Deus estava lá de fora mandando a tempestade e chamando: olha, eu ia com você no barco para Nínive, e não para Tarsis, era no outro navio que eu ia estar. A minha missão, Jonas, para você é em Nínive. O que acontece? Tem um outro texto no Novo Testamento que mostra que quando nós estamos no caminho certo, Deus não desce do nosso barco. Deus fica com a gente no barco. No caminho certo, Ele não desce do barco, Ele fica dentro do barco. Novo Testamento é o último texto que eu vou ler para finalizar essa palavra. Marcos capítulo 4. Evangelho de Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35. Olha o que diz o texto. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos atravessar para o outro lado. Jesus disse, é uma proposta de Jesus. Ele estava do lado de cá do rio, do mar, né? Que ali na verdade era um lago gigante, um lago muito grande. Jesus estava para esse lado aqui. E Jesus disse: vamos atravessar para o outro lado. Foi uma proposta do próprio Jesus. Olha o que aconteceu. Deixando a multidão, eles levaram no barco assim como estava. Outros barcos também acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi enchendo de água. Ou seja, veio uma tempestade também. Mas o que aconteceu? Jesus estava na polpa, aleluia, dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importa que morramos? Não foi do mesmo jeito que os homens acordaram Jonas? Só que a diferença é que ali, Jonas, na sua desobediência, atraía a fúria do mar. A diferença é que Jesus estava no barco, Jesus é Deus. E ao contrário de Jonas, eles vão perceber que Jesus é aquele que expulsava a fúria do mar. Olha a diferença. Um atraía a ira de Deus, o outro, dentro da vontade de Deus, atraía a vitória de Deus. Jesus estava exatamente onde o Pai queria, com seus discípulos, fazendo a vontade do Pai.
Jesus é o próprio Deus, o Verbo encarnado em forma de homem com seus discípulos. O que acontece? Eles clamaram: mestre, você não importa que a gente morra? E ele se levantou, Jesus se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-se, acalme-se. E o vento se aquietou e fez-se uma bonança completa. Qual que é a diferença dos discípulos e de Jonas? É que no caso de Jonas, para o mar se aquietar, ele teve que pular do barco. No caso de Jonas, não sei se você está entendendo, ele teve que sair do barco dele e pular no mar para que houvesse calmaria. Ou seja, ele tinha que entender que ele estava no barco errado, no caminho errado. O caminho não era para Tarsis, o caminho era para Nínive. E no caso dos discípulos, ninguém precisou pular. Pedro não precisou pular do barco para o mar se acalmar. Tiago não precisou, ninguém precisou pular. João não precisou, nem Mateus, nenhum deles. Eles não precisaram pular do barco. Não precisaram para que as águas se acalmassem. Por quê? Porque esse barco estava indo para o lugar certo, aleluia. E quando a gente está indo para o lugar certo, as tempestades também podem vir. Mas no nosso barco está Jesus. Porque é Jesus que está nos conduzindo para o lugar onde Ele quer que a gente vá. E quando Jesus está no barco, diferentemente de Jonas, não é preciso uma tragédia, não é preciso se jogar na tempestade, não é preciso vir um peixe, não é preciso. Jesus que está conosco se levanta com seu poder, com sua glória e dá uma ordem dizendo: mar, aquieta-te, vento, chega. E aí a gente vive a bonança, a tranquilidade que vem de Deus, a paz que vem de Deus, sem precisarmos pular do barco. Preste atenção. Se você estiver no barco certo, se você estiver no caminho certo, Jesus vai te levar em segurança até a outra margem. Você não vai precisar de tempestade para pular no barco, no mar, nem nada. E se a tempestade estiver te assolando, acredite, em algum momento Jesus dará ordem para a tempestade sair da tua vida. E você viverá a bênção de Deus. Essa é a palavra de Deus nessa noite para o teu coração. Ande na vontade de Deus. Arrependa-se. Se você perceber que está no barco errado, no caminho errado, fazendo coisas erradas, acredite, você pode até tentar orar muito, mas a vitória virá quando tiver mudança de vida, mudança de atitude. Aí Deus te ouvirá. Se fizermos uma oração segundo a vontade de Deus, disse João, Ele nos ouve. Jesus deu uma ordem para o mar. Por que o mar se aquietou? Porque os discípulos estavam na onde Jesus queria. Os discípulos estavam indo para onde Jesus mandou que eles fossem. Jesus estava no barco com eles. Eles não estavam sozinhos no barco. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Se você tem vivido uma vida que você pensa: poxa, eu não tenho andado de forma que Deus se agrada, de verdade. Se alguém tiver alguém aí, é a hora de você se arrepender do seu caminho, do seu pecado, e dizer: Deus, me perdoe, me coloca no centro da tua vontade. Para que essa tempestade se vá, e para que o Senhor ouça a minha oração. Porque uma oração contrária, ou seja, o Senhor quer uma coisa e eu oro pedindo outra, não vai dar certo. Não vai dar certo. Eu preciso estar alinhado com o querer de Deus, para que a minha oração seja ouvida. E eu viva a vontade de Deus, a bênção de Deus. Aí eu quero que você entregue sua vida a Jesus. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, aproveita essa live e volta hoje, querido. Entra no barco certo. Entra no barco onde Jesus está. Aleluia. E seja um dos discípulos que vai com Ele. Um dos discípulos que vai no barco onde Jesus está. E se você já é da igreja, está firme na fé, mas está falando: pastor, mas ainda tem tempestades aqui na minha vida. As tempestades fazem parte. Mas acredite, o Senhor vai acalmar essa tempestade. Alguns têm vivido tempestades interiores, na alma, no espírito. Aleluia. E o Senhor entra no teu coração, o Senhor entra na tua alma. E Ele também dá paz ao teu espírito nessa noite. Ele é o Senhor. Acredite, Ele está no controle. Acredite nisso. Ele é o Senhor.
A tempestade vai até onde Ele quer só, querido. Quando Ele fala agora chega, ela chega. A tempestade nunca vai depois. Ela não permanece. Quando Jesus disse chega, ela não permanece. Quando Jesus, olha, tá vendo a buzina aí, irmãos, em casa? É a pizza. Mas não fui eu que pedi, olha que coisa. Mas escuta isso. Quando Jesus diz chega, aí chega. Que você receba a bênção de Deus. Que você receba a bênção do Senhor. Que Deus diga um basta na tempestade da tua vida. Vamos orar? O pessoal que está aqui, vamos pedir que Deus nos coloque sempre no centro da vontade dEle. Jesus, eu quero seguir sempre o teu caminho, não o meu. Eu quero sempre estar no centro da tua vontade, Senhor, e não na minha. Sempre no centro da tua vontade e só a tua vontade. Sempre. Vamos fazer uma oração por essa palavra, mas tem aqui alguns pedidos de oração, alguns nomes, isso. Olha, a Erielle, a irmã Erielle chegou aqui também na live. Deus abençoe a irmã Erielle. A irmã Rosemary Tavecchio, Deus abençoe a irmã Rose. Meu cunhado Evangelista Eraso, saudade. Faz tempo que eu não vejo meu cunhado mesmo, irmãos. Né? A igreja também, viu, irmão? Quando voltar nós vamos celebrar com esse povo todo, em nome de Jesus. Minha irmã Rose, Manu, beijo para vocês também. A nossa irmã Zilda, a Zilda deve ser a mãe do Robinho e do Eduardo e do Dino. Deus abençoe, irmã Zilda, a senhora, irmão Sivaldo, tá? Paz do Senhor, bom estar, ver que vocês estão conosco aqui. A Joyce da Silva, Deus abençoe, Joyce. Nalva e Renato, Deus abençoe, beijo para vocês também, tá bom? A tia Marlene, tio Roberto, Martinha, família, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Janice, do Péricles, Dudu, Deus abençoe. Ósculo Santo para vocês aí e para o garotão, tá bom? Deus abençoe vocês, a família. O Manuel Maranhão, Deus abençoe. E o Ronaldo Barbosa. Ronaldo Barbosa, se não me engano, é de Caieiras, acredito, nosso irmão. Deus abençoe a todos que estão participando, os que passaram por aqui, tá? Em nome de Jesus. Tem pedido de oração. Tem os pedidos de oração, é verdade. Nós vamos orar pela palavra que foi pregada. E tem aqui oração por Daniela. É uma colega do trabalho do Flávio. Mais um falecimento, irmãos. Faleceu o sogro. Faleceu o sogro e o tio? É isso? Sim. 2 pessoas? Meu pai. Olha aí, irmãos. A Nalva está pedindo oração para a Diana e informa ela que acho que está entrando na live agora. Sim, maravilha, maravilha. Ó, a Nalva entrou e fez o pedido de oração pela Daniela, né? Oh, meu Deus do céu. Daniela, eu me confundo, irmãos, me perdoe, eu me confundo todo. A Daniela, desculpa, é amiga do Flávio que está pedindo oração, já vou falar. E a Dayana, é amiga da Nalva, que está lá com um problema suspeita de Covid. Nós já fizemos uma oração por ela, viu, Nalva? Mais cedo, nós já intercedemos aqui antes da ministração da palavra. Nós fizemos uma oração pela Dayana e reforçamos, que Deus a abençoe. Então nós vamos orar pela Daniela e sua família, que é ali amiga do Flávio, né, que está aí nesse momento com essa situação do falecimento do sogro e do tio, que o Senhor venha consolar os corações, em nome de Jesus, tá bom? Eu vou orar primeiro pela palavra, para que Deus faça você viver essa palavra, que Deus dê a graça de viver essa palavra, tá? Que Deus dê a força para você conseguir viver essa palavra, e estar no centro da vontade de Deus, orar segundo a vontade de Deus, esperar na ordem divina para que as coisas se arrumem e saber que Deus está no controle e Ele nunca perde o controle de nada, tá bom? Oremos. Senhor, essa palavra vem ao nosso coração para que nos leve sempre à obediência e a estar no centro da Tua vontade, a andar segundo o Seu querer. Essa palavra vem também, Senhor, para que a gente possa permanecer firmes na fé, esperando no Senhor, sabendo que o Senhor tem a ordem de vitória para as nossas vidas e no tempo certo o Senhor dá a ordem para o basta, para que a tempestade cesse. Em nome de Jesus, Senhor, se cumpra em nós a Sua palavra e que possamos viver esta palavra como verdadeiros discípulos de Jesus, para a Tua glória. Amém, Senhor. Pai, nós oramos nesse momento pela Daniela, em favor de toda a sua família. Pai, ela que perdeu, Senhor, o sogro, Senhor, perdeu também o tio. E eu oro, Senhor, para que haja paz aos corações, que haja conforto aos corações. Que o Senhor venha consolar a família nesse momento de perda.
Em nome de Jesus, ó Pai. Assim nós oramos, pedimos a Tua graça que só ela pode trazer o conforto e a paz. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmã Daniela, não sei se você está vendo, se você vai ver essa live posteriormente, né? Vendo não, mas se vai ver, fica aqui a nossa palavra, tá? De que Deus venha consolar, apesar de eu não conhecê-la, nós aqui não conhecermos, mas o Senhor te conhece, tá? E Ele estará aí consolando teu coração, da sua família toda, dos familiares, do seu companheiro, enfim, de todos, que Deus venha consolar a todos, em nome de Jesus, tá bom? Meus irmãos, obrigado por todos que participaram. Nós vamos encerrar fazendo um louvor, tá? Provavelmente, eu não sei, acho que a gente vai conseguir subir para o YouTube, né? Depois, acho que a gente vai subir para o YouTube, além de ficar gravado o culto na live, a gente vai tentar subir para o YouTube também esse culto, para que você possa assistir depois aí com mais calma, tá bom? Compartilhe a live, fica gravado, compartilhe o link, compartilhe depois com as pessoas, tá? Para que as pessoas possam ouvir também essa ministração, tá bom? Em nome de Jesus, receba a bênção apostólica e depois o Du aqui e o Dino vão louvar o Senhor. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a plena comunhão e a doce consolação do Espírito Santo seja com esta igreja hoje e para todo sempre. Vamos dizer amém. Domingo tem live 6 da tarde, tá bom? Deus abençoe.